Curiosidades do nosso curta-metragem da obra O Castelo Animado do Estúdio Ghibli. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao meu canal e bora pro vídeo! Pessoal, hoje eu vou contar para vocês algumas curiosidades e como foi gravar o nosso curta do filme O Castelo Animado do Estúdio Ghibli, gente! Eu tô ansiosa por esse vídeo, eu espero que vocês gostem. Bom, primeira curiosidade é que esse curta foi feito para um trabalho escolar, que lá na minha escola é a feira literária, né? Então a gente tinha que fazer ou um curta-metragem, ou um poema, a gente escolheu o curta-metragem de alguma obra. E a gente escolheu a obra O Castelo Animado, já que tem também o livro. E, gente, eu quis compartilhar com vocês, né, esse curta-metragem. E, gente, é isso. Eu amei trabalhar com isso. Até hoje foi um dos trabalhos mais divertidos que eu fiz. Segunda curiosidade é que, antes de tudo, a gente não queria fazer da obra O Castelo Animado. Mas tem um motivo. Primeiro, o filme favorito da minha amiga é, né, O Castelo Animado. E ela queria porque queria fazer o curta-metragem desse filme. Então, beleza, eu não conhecia. Tipo, eu já tinha visto outros filmes do Estúdio Ghibli, só que esse eu não tinha visto. Aí eu falei, beleza, fui assistir. Só que eu vi o filme, eu falei, gente, como que a gente vai fazer um curta-metragem disso? Porque, tipo, do nada era o cara virando pássaro, era bomba, era um castelo ambulante, né? Então a obra era pra ser... O nosso curta, na real, era pra ser do filme, do livro, né, Os Miseráveis. Só que aí a gente falou, não, vamos tentar o Castelo Animado, porque todo mundo gostou muito dessa obra. E a gente deu um jeito de conseguir fazer da obra, né, O Castelo Animado. E com isso vem a terceira curiosidade. A gente teve que misturar, né, a animação com realidade. Pra quem viu o curta-metragem sabe disso, né? E quem editou o curta-metragem não fui eu, foi a minha amiga Catarina. E ela conseguiu mesclar muito bem a animação com a nossa atuação. E, gente, eu achei muito legal. Quarta curiosidade é que eu vou contar uma história. Gente, pra gravar as cenas de tipo da bruxa entrando na chapelaria da Sophie, essas que a gente gravou num cenário mais diferente, a gente tava procurando algum restaurante, alguma coisa, alguma cafeteria que tivesse, né, esse tema mais retrô, né? Só que aí a gente foi pra uma tal cafeteria, porque a gente tinha pesquisado, a cafeteria era bonita e tal. A gente falou, parece, entendeu? Com a vibe. Só que aí a gente chegou lá, essa cafeteria só não existia. Tipo, acho que não demoliram. Tava fazendo obra no prédio inteiro. Tipo, não tinha cafeteria. E, aí e meu pai tinha, tipo, deixado a gente lá pra gente gravar. E ótimo, agora a gente fazer o quê, né? Então, a gente foi procurar algum restaurante perto, fomos andando mesmo, a gente encontrou um restaurante que, beleza, a gente pediu pra gravar ali, falou, qualquer coisa a gente pede pra consumir, né? Vocês liberam aqui um espaço pra gente gravar. Eles liberaram o espaço. Beleza, a gente gravou, gente, aquelas cenas que era pra ser na chapelaria, foi gravada dentro do banheiro desse restaurante. Gente, o banheiro era mó chique. Eu olhei e falei, meu Deus, esse é o banheiro? E o bom é porque não tinha, tipo, quase ninguém indo pro banheiro, então... Ou a escada que o Mark, que é o aprendiz do hall, desce, também foi gravado lá na entrada desse banheiro, desse restaurante. E esse restaurante tinha 3 andares. O subsolo, que era o do banheiro, o normal, e o de cima. Aí a gente perguntou, a gente pode gravar lá em cima? Os moços disseram que a gente podia gravar lá em cima. Gente, daqui pra frente só pra trás. Então, eu falei, vou ver como que é o cenário lá em cima, né? Porque a gente não conhecia aquele restaurante. Falei, vou ver como é o cenário lá em cima e vou gravar pra vocês verem pra não ter que subir todo mundo, entendeu? Aí, beleza. Algum santo lá inventou de reclamar, falando que tinha incomodado por eu estar gravando. Só que, gente, eu não tava nem gravando pro curta. Eu tava gravando só pra mostrar o local e eu ainda tava gravando... tentando, né, ser discreta. Aí os moços ficaram tipo, então, vocês não podem mais gravar não. Só que nessa, a gente já tinha feito o quê? Prometido que ia consumir alguma coisa lá. Quando a gente abre o cardápio, o prato tipo, mais barato era R$80. Aí o Ian, o meu namorado, e a Catarina, eles racharam esse prato. Eu nem lembro o que é direito. Qual coisa eu vou pôr aqui embaixo o que era. Gente. E era um prato. E era meia porção do prato original ainda. Meia. Era um negocinho de...
Que humilhação foi isso aí, a gente, e tipo, lá a galera tava toda chique, né, e a gente tava de uniforme de escola, ou com figurino, todo mundo assim, a gente com as mochilas, a câmera na mão, assim, eita. Gente, isso foi um perrengue. Ai, lembrando agora foi engraçado. Pelo menos não fui eu que gastei com esse prato. Eu já não sei mais qual é a curiosidade, tipo, qual é o número, mas a próxima curiosidade é: o Cauã, ele não ia fazer o Calcifer. O Cauã é um menino que mora aqui no meu prédio. E, gente, a gente não sabia quem que ia ser o Calcifer. Uma moto. A gente não sabia quem que ia ser o Calcifer. Tipo, o Ian chegou aqui, o Ian, a Catarina e o Caleb, eles vieram pra cá. E, tipo, a gente não sabia quem ia ser o Calcifer. A gente tentou chamar uma galera, só que, entendeu? Ninguém queria. Aí eu falei, gente, como que a gente vai fazer isso? Aí eu lembrei do Cauã. Falei, vou interfonar. Aí eu interfono pro Cauã, a gente tava lá na área de lazer, né? Eu interfono pro Cauã e falo, Cauã, desce aqui, é urgente. Aí ele, por quê? Eu só desce aqui. Quando ele chega aqui, a gente tá com a câmera na mão assim, falando, você vai atuar. Ele, tipo, vou não. Aí a gente, você vai sim. Ele foi por livre e espontânea pressão. Ô, bichinho. Mas ele atuou direitinho, gente. Aí, o melhor é porque depois eu falei, ok, põe alguma roupa vermelha, laranja, né? Porque o Calcifer é um... Aqui, gente, o Calcifer é um foguinho ambulante. Então, aí a roupa que ele põe é a roupa de futebol. Mas tudo bem, a gente gravou mesmo assim. E foi isso. Antes de falar a próxima curiosidade, já vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra me ajudar. Ok, próxima curiosidade é... Quando a gente foi gravar a cena que eu tô, assim... Eu sou o Hall, né? Que eu tô morta, assim, no laguinho. Era, tipo, meio-dia, mais ou menos. Tava um sol. Um sol. Que, gente... Um calor. Tipo, muito... Tipo, a gente lá com... Eu tô falando muito tipo... A gente lá com a calça, com o figurino, naquele sol. Foi triste gravar, viu? Essa parte foi triste. Ai, mas foi divertido. Aí... Juntando essa curiosidade com outra, naquela cena que eu tava deitado, tinha cocô de capivara do meu lado. E a roupa que eu tava usando era branca. Porque a única cena, assim, como lá era no meio do mato, eu não queria deitar na grama, no meio do mato, porque podia ter cobra, podia ter escorpião, podia ter bicho. E a parte de concreto era aquela perto do lago. Beleza. Aí a gente vai lá, tá só os cocôzinhos de capivara. Aí eu chutei assim pro lado, falei, gente... Vai ser aqui mesmo. Aí eu tentei, assim, até dobrar um pouco minha perna pra não pegar no coco. Nossa, foi mó rolê. Aí o Ian, ele quase tava entrando dentro do lago pra conseguir filmar direito. E, gente, ai, que humilhação. Que humilhação, mas foi bem divertido. Agora, a próxima curiosidade, que é, tipo, nessa parte, né, que a gente tava gravando perto do lago. O Caleb, pra atuar, tipo, a fala dele era bem aquela bem genérica de filme de romance ou de... Obrigado, Sophie. Apenas com um beijo do amor verdadeiro, a maldição pode ser quebrada. Eu sou o príncipe do reino vizinho, e agora a guerra pode acabar. Enfim, é porque o beijo de amor verdadeiro pode salvar, nananana. Essa vibe. Ele tava com muita vergonha de gravar essa fala, e essa, tipo, era a única fala dele. Aí... Só que, tipo, ele também não sabia pra onde olhar. Aí a Catarina, ela teve que ficar de costas pra ele. E ele, tipo, tava olhando, falando pra nuca da Catarina. Porque, tipo, se ela ficasse de frente pra ele, ele ia começar a rir, ele tava começando a rir. Aí a gente falou, ó, fica de costas, usa a nuca dela como ponto de referência. Finge que a cara dela tá ali, né? Porque ela tava falando pra Sophie, pra personagem Sophie. E quem gravou essa parte fui eu também. Infelizmente, a cabeça do Caleb ficou um pouco cortada na hora. Mas como eu falei, tava um sol. E por causa do sol, eu não tava conseguindo enxergar direito a tela, entendeu? Então eu não tava vendo muito bem o que eu tava gravando ali. Mas, gente, a gente voltou pro prédio cantando Tengo-lengo, Tengo-lengo, Tengo-lengo. Isso não é muito bem uma curiosidade, porque nos bastidores, e se você ainda não viu, vai ver, porque tá no meu canal. Nos bastidores, eu gravei a gente cantando Tengo-lengo, Tengo-lengo. Ai, foi engraçado. Próxima curiosidade. Gente, a gente fez uma zona no meu quarto pra conseguir fazer primeiro o quarto do hall, porque, ó, uma foto aqui do quarto do hall é cheio de quinquilharia, cheio de tralha, basicamente. A gente não tava sabendo como fazer esse fundo. Aí eu achei... Ai, cadê? Ai, tá dentro de uma caixa, não vou pegar agora, não. Eu achei um negócio que eu tava pintando, que a minha tia me deu, de flor. Aí eu falei, a gente colocou aquilo ali na parede, colocamos uns livros. A gente tentou.
cena que o Hall, ele dá o coração dele pro Calcifer, né? Ele, tipo, a gente tentou fazer um fundo. Isso tá, gente, nos bastidores também. Um fundo azul com a luz, né, saindo. Gente, a ideia foi da Catarina, créditos a ela. Foi incrível, foi muito, muito incrível. Foi tipo, depois eu que tive que arrumar, mas essa ideia eu achei genial, ficou muito legal. Porque sem a luz da janela, ficaria muito escuro. Aí a gente conseguiu colocar, tipo, a luz da janela ao nosso favor, aí ficou uma vibe mais mística, mas ficou incrível, tipo, um tom mais mágico pra cena. Ai, eu adorei. Uma próxima curiosidade é que, acho que também tá nos bastidores, só que eu não falei muito sobre. É porque na última cena, na cena que a gente, que tipo, tá o Calcifer, a Sophie e eu, ou não sei direito a ordem, que a gente tava lá, o Ian, ele teve que pular pro lado de fora da janela. Então, assim, foi um pouquinho complicado ali. E a gente teve que gravar essa cena correndo, porque o pai da Catarina já tava ali pra buscar eles. Peraí que eu vou gravar pra vocês o lugar onde o Ian teve que subir pra gravar a gente. Pessoal, aqui foi gravada a cena. Aí, tipo, a gente tava nessa janela e vocês se perguntam como que o Ian gravou a gente, tipo, virado... Exatamente, ele pulou aqui onde ficam os ar-condicionados pra gravar essa cena, gente. E é isso, né? Tudo por um filme. O que importa é que deu certo e ninguém se machucou, gente. No final, ninguém saiu machucado, deu tudo certo. E também uma outra curiosidade que eu não sei se... Acho que ficou claro, né, no curta, que uma pessoa fez mais de um papel. No caso, a Sarah, ela fez a bruxa e o Mark. Mas, gente... foi isso. Esse foi o nosso curta-metragem. Espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não viu os bastidores e o curta, o que você tá fazendo? Aqui estão, se você quiser assistir. E beijos, me siga pra mais. Até a próxima.